Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à disciplina de Práticas Educativas Inclusivas na EPT, né? Teorias e Didáticas. Sou a professora Mileide Terres de Oliveira, trabalho no Instituto Federal há 10 anos. Eu estou atualmente no campus Juína. Aqui no Instituto Federal do campus Juína eu trabalho com Língua Brasileira de Sinais, Libras, nos cursos superiores. E trabalho com português instrumental, leitura e interpretação textual também nos cursos superiores e nos cursos técnicos com língua portuguesa e literatura. Vamos então começar a nossa disciplina? Eu queria que vocês, conforme vocês estão tendo tempo para poder acessar a plataforma, que vocês pudessem fazer a leitura do guia de estudos, do plano de ensino, né? Lá na plataforma está tudo postado para vocês em relação de como vai funcionar a nossa disciplina, do material disponível, né? Inclusive também das webconferências que a gente vai manter todas as terças-feiras às 18h30, sobre as avaliações, né? O guia de estudos, principalmente, ele é, como o próprio nome já pressupõe, é um guia, né? Para cada semana vocês saberem das atividades propostas, né? As atividades As atividades que vocês têm. A Luan levantou a mão, quer fazer alguma pergunta? Sim, professora. Boa noite, professora Mileide. Boa noite. Eu estava lendo o guia de estudos e eu vi lá que na última prova estava lá a prova sendo presencial para fazer no polo. Só que no nosso edital ele diz que toda pós ela é feita online. Ela não tem atividades presenciais no polo. Aí eu vi Uhum. que no seu guia estava uma atividade presencial. Como é isso? Luan, a gente recebe orientação da coordenação de como a gente tem que montar o guia de estudos. E nessa orientação, foi pedido que eu montasse uma prova presencial. Essa indagação sua tem que ser feita direta para a coordenação, porque eu não sei te responder, porque assim, o processo seletivo eu não participo, né? Então, se isso prevê no seu edital, você tem que ver como que eles vão fazer isso, porque o que eles pedem para a gente, quando a gente organiza o guia de estudos, tem toda uma orientação, né? E a orientação que foi passada para nós é que tivesse 4 atividades online, que é isso que vocês vão ter durante as semanas, né? Todas essas atividades online, elas são questionários, e aí a gente vai ter na unidade 1, na unidade 2, na 3 e na 4, e pediram para mim organizar uma avaliação final, né, que seria aplicada no polo, seria uma avaliação presencial. Entretanto, essa avaliação presencial, ela não é impressa, ela é feita na plataforma mesmo. Então, quando você me faz essa indagação, teria que ver com a coordenação se vocês são obrigados a ir no polo fazer. Boa noite a todos, tudo bom? Lua, À noite. essa informação sempre veio nas outras disciplinas também. Você que leu agora, mas já sempre teve nas outras disciplinas. Sempre veio que a última prova seria presencial, mas na verdade é tudo online. Isso já tem muito tempo já. Então segue tudo normal, tudo tranquilo, tudo online. CIA já tem esse padrão, porque para nós, quando a gente inicia a disciplina, é passado alguns parâmetros, né? Só que essa prova final, ela é online também. Então, eu acredito que se a coordenação dá essa flexibilidade de você realizar na sua casa, porque também é um questionário online, ele não é um questionário impresso. Porque, assim, hoje, quando a gente inicia a nossa disciplina, eu, professora Mileide, já deixei tudo organizado. Lá na plataforma ficou oculto para vocês, mas todas as atividades, todos os slides, todo o material, é uma obrigação minha, digamos assim, deixar essa plataforma organizada. Então, essas 4 atividades, elas já estão postadas, já estão feitas, e o último questionário também. Então, a Maciele, você é tutora? Eu acredito que seja tutora. Se ela já disse que tem essa disponibilidade de realizar a atividade final. Não, professora, eu não sou tutora, eu sou aluna. Eu achei que você era tutora. E pelo seu nome, eu achei que a senhora fosse aqui de Canarana, que eu teria feito um estágio com a senhora. Sério? Não, eu Curiosa não em conhecer conheço a senhora.
Olha, eu sei que Canaã é longe de Juína. Mas olha só, tira a dúvida com o tutor, mas eu acredito que se tem essa flexibilidade de vocês não terem que ir no polo, que foi a instrução que eu recebi. Mas se vocês não estão indo no polo para realizar, acredito que não tem problema nenhum. Porque é na plataforma, a atividade final é na plataforma, tá? Ela não é impressa. Então, se eles estão deixando, é porque pode, tá bom? Estão com medo de ter que ir até. Estão com medo de ter que ir no polo, é longe? Para mim é longe, que eu sou de Quipapá, sou de Pernambuco. Nossa, é muito longe mesmo. Eu achei interessante que a senhora colocou lá na plataforma, a senhora dividiu o capítulo para ler ele fragmentado. Por exemplo, essa aula de hoje é da página 1 até a página 5. Exato. O que acontece, Luan? Essa disciplina eu já ministrei em outras turmas. Entretanto, a turma de vocês, a gente teve uma peculiaridade. O que é essa peculiaridade? Foi mandado o material já pronto para vocês, né? E aí, nas experiências que eu tive anteriormente, a gente não tinha o material, era eu que elaborava o material. E agora o material veio pronto. Assim, o bom é que o material está pronto, entretanto, eu não posso mexer no material. E tem alguns conteúdos ali que eu acho que demanda muito, né? Muita conversa, muita reflexão. Então, eu achei melhor algumas coisas fragmentar, porque eu acho que o objetivo aqui, principal, é que vocês tenham um conhecimento geral do que seriam essas práticas educativas inclusivas. Porque não faz sentido para mim vir aqui jogar um material para vocês e que vocês engulam ele, goela abaixo, pronto, fiz minha parte. Eu acho que vocês têm que compreender. E certas coisas demanda a gente ter uma explicação, um tempo maior. Então vocês vão perceber que o material de vocês ficou fragmentado, porque eu acho que ele precisa de cada parte ali ter uma explicação, ter um momento. Principalmente assim, a gente não vai conseguir esmiuçar, digamos assim, que a gente não tem um tempo hábil para isso. Mas principal, que foi isso que eu busquei quando estava elaborando o material, o que é geral, que é importante, que eu, né, pressuponho que seja mais importante para a vida profissional e acadêmica de vocês, é que eu tentei tirar do material. Então, por isso que ele é interessante que vocês se atentem, porque de fato ele ficou fragmentado. Então, alguns capítulos a gente conseguiu jogar ele inteiro, outros eu achei melhor fragmentar, para que de fato a gente possa então compreender os conceitos gerais. Que esse que é o objetivo, né? Eu acho que o objetivo não é a gente brincar que está aprendendo, mas de fato tentar entender e compreender de maneira geral aquilo que vem especificado sobre a disciplina. Ok? Concordo plenamente. Então, no guia de estudo de vocês vão ter lá as semanas. E aí eu não posso mexer no material, mas eu posso colocar materiais complementares, né? Então, desculpa, algumas semanas eu coloco material complementar para vocês. Por exemplo, nessa primeira semana a gente tem o vídeo de apresentação, a webconferência de hoje. Todas as webconferências vão ser gravadas. Então, você poderá, possivelmente amanhã eu já disponibilizo o link, que eu posto ele no YouTube. Então, você poderá assistir novamente, ou os colegas que não podem participar, ter a oportunidade de estar acessando, enfim. Os slides da semana, o capítulo, né? E a gente já abre o questionário 1 essa semana, né? O questionário 1 ele foi aberto ontem, e ele se encerra dia 20 de julho. Importante salientar que essas datas de encerramento dos questionários não serão reabertas, tá? Então, é importante que vocês façam no prazo. Então, o questionário dessa semana, ele se encerra dia 20. Professor, o que vai cair no questionário dessa semana? Aquilo que a gente vai ver hoje. Aquilo que eu postei na plataforma dos capítulos para vocês lerem. Baixem os slides, revejam a aula, e aí vocês vão conseguir responder os questionários. Todos eles são de múltipla escolha, todos eles têm 10 questões, então eles vão seguir sempre esse parâmetro, tá? Sempre esse padrão. Essa semana a gente vai falar um pouco sobre a igualdade, a diversidade, a equidade, a alteridade, né? Buscando essa educação inclusiva como direito. E na próxima semana, então, daí a gente tem o tema, né? Será que é integrar ou é incluir? E assim sucessivamente a gente vai estar trabalhando. Então, o que eu peço é que vocês leiam os materiais, leiam os guias de estudo e se atentem principalmente aos prazos dos questionários. No caso deste questionário, a gente está aberto agora, que é o capítulo 1,
Quem já, eu acredito assim que quando já vai lendo, já vai assistindo a aula, já vai vendo os slides, já vai respondendo para que você já tenha aquele conteúdo ainda assim fresco na memória, né, para não deixar acumular atividades, enfim. Então, o nosso tema dessa aula da semana é igualdade, diversidade, equidade, alteridade, a educação inclusiva como direito. Partindo desse pressuposto, a gente pensa assim, será que nós somos todos iguais, né? O que seria essa igualdade que se fala? Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi aprovada pela ONU lá em 1948, ela já dizia que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. A Carta Magna de 1988 também já dizia dessa igualdade na qual homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, a gente existe uma lei que ampara o princípio da igualdade, ou que a gente também pode chamar pela literatura de universalidade. Ou seja, em lei é garantido que eu, você, o homem, a mulher, diferente de cor, idade, raça, gênero, enfim, todos nós temos os mesmos direitos e as nossas mesmas obrigações. Isso parte daquilo que é igualdade perante a lei. Para além dos princípios da igualdade, que também a gente pode chamar de universalidade, não podemos esquecer das diferenças e da diversidade humana, sejam elas individuais ou coletivas. Mas se somos todos iguais, como relacionar-se com as diferenças que existem entre nós? Como conviver com o diferente e com a diversidade? Como pensar uma educação que promova a integração, a inclusão e a igualdade em um mundo tão diverso? Então, a gente pensa primeiro na igualdade, que é garantida em lei, em que todos nós somos iguais, temos os mesmos direitos, as mesmas obrigações, os mesmos deveres. Entretanto, a gente se depara com uma diversidade. Nós somos iguais, de fato? Não. Somos diferentes. Cada um tem a sua característica, cada um tem a sua particularidade pessoal. E além de pessoal, a gente ainda tem a situação de pensar-se nas escolhas que se dão ao longo da vida e que se nos tornam grupos que estão diante dessa diversidade, que é aquilo que a gente vai conversar um pouco mais no decorrer das aulas, né? Luan, quer comentar alguma coisa? Pode falar. Professora, dentro desse capítulo, tem uma frase de um autor que eu achei muito interessante que vale a pena ser comentada, que é de Boaventura Santos, que ele diz o seguinte: temos o direito a ser iguais sempre que a diferença nos inferioriza, e temos o direito de ser diferente sempre que a igualdade nos descaracteriza. É direito de ser iguais quando a diferença nos inferioriza. O que é isso? É porque é o seguinte, tem pessoas que têm necessidades diferentes da nossa, são diferentes, sei lá, um autista, um cadeirante. Então, a gente tem direito de exigir igualdade no tratamento para que tenha as mesmas oportunidades nessa questão. E temos o direito de ser diferente também. Quando essa igualdade nos descaracteriza. Por quê? Tem pessoas que têm crenças diferentes, têm costumes diferentes. Então, se, por exemplo, eu corto meu cabelo é afro, eu não devo mudar a minha característica para se encaixar nos padrões que a sociedade estão me exigindo. Então, igualdade nesse sentido não pode ser entendido como uniformidade, porque se tem um exemplo da bicicleta que eu sei que a senhora vai falar aí, quando a gente for tratar da questão de igualdade e equidade. A gente vê que nas figuras, quando se trata de igualdade, tem até uma criança tendo dificuldade de pedalar, porque a bicicleta ela é muito grande. E um adulto que é bem alto, que fica encurvado, porque a bicicleta é muito pequena para ele. Quando a gente vai para o próximo conceito de equidade, a gente vê que cada pessoa ela tem uma bicicleta apropriada para ela, principalmente o cadeirante que está na figura. Então, a gente, quando olha essa questão de lei, todos têm direitos e obrigações perante lei, isso daí está falando da questão do tratamento, mas é isso exatamente que acontece hoje? Não é. Porque hoje ainda tem aquele padrão da origem ibérica, da nossa colonização portuguesa.
que a gente tem aquela ideia do homem branco, hétero, católico, por causa da origem ibérica portuguesa. Tem essa ideia do homem cristão e se esquecendo das outras comunidades que tem LGBTQIA+. Então, se você for olhar a questão de padrão, de uniformidade, esse padrão europeu que está dentro da nossa sociedade, vai existir, o preconceito ainda vai continuar sendo instituído. O preconceito institucional vai continuar existindo, se for considerar esses padrões do homem branco e se esquecendo das comunidades negras, indígenas. Então, Essa disciplina, desculpa te cortar, eu gosto muito dela por causa disso. Se vocês tiverem a oportunidade de ler o material, vocês vão perceber que no decorrer das aulas a gente vai abordar tudo isso. Por isso começa com esse perfil, né, de igualdade, de equidade, diversidade. A gente vai a gente vai perceber um pouco o que são os grupos, por exemplo, indígenas, os quilombolas, LGBTQIA+, o que é isso? O que é cada letrinha? E entender também, inclusive, as pessoas que vivem em cárcere privado, né, que são aqueles presos no sistema prisional, como que a gente pode olhar a educação profissional e tecnológica para eles? Isso é diversidade. E por isso que eu falo que é interessante a gente perceber os conceitos, para que a gente possa também olhar para esses tipos de classes e perceber como que a gente pode colocar ele na educação profissional e tecnológica. A pessoa que está lá presa, ela pode ter uma educação profissional e tecnológica? Pode. Né? E a gente vai pensar um pouco isso também, a gente vai refletir um pouco isso. No decorrer das aulas, a gente vai perceber um pouco a diferença do que é incluir, do que é integrar, né? Que é um pouco isso que você também está falando. Então, assim, essa disciplina, ela propõe isso, a gente pensar nessas práticas inclusivas, mas não só por exemplo, só para o cadeirante, né, que precisa de acessibilidade, para o surdo, né, que precisa ali do intérprete de Libras, da janela de acessibilidade, enfim. Mas pensar também em outras classes, né, de grupos de pessoas que precisam ter um olhar para se sentir incluído. Mas essa inclusão, ela parte também do respeito pelo outro, pela sua particularidade, e por isso que a gente tem que entender isso que você fala da uniformização, né? Por isso que a gente não fala uniforme, né? Algo uniforme, não é uniforme, é algo igualdade, é voltado para universalidade. Então, assim, olhar cada situação, cada grupo, né, de uma maneira particular, mas pensar também que eles têm direitos de estar incluídos. Eu acho que isso vai gerar muitas reflexões para nós, né, para o nosso dia a dia, que diferente do ramo da educação ou da área de atuação, a gente está sempre lidando com a diversidade, não é verdade? A diversidade, ela faz parte do nosso dia a dia, em diversas situações. E é isso que a gente está falando aqui da educação profissional e tecnológica. No próprio PPC do curso, ele vai dizer que a gente tem que superar as desigualdades, né? E buscar essa justiça social. Porque o que é imprescindível? Que a ciência, de que a humanidade é diversa, que possui uma infinidade de diferenças, que tem ali um tecido social, mas essas diferenças sociais e culturais, a gente tem que ter uma compreensão disso para ajudar nessa inclusão. Né? Então, a educação profissional e tecnológica, ela busca nessa disciplina nos dar essa compreensão dessas diferenças sociais, dessas diferenças culturais na sociedade, mas olhando que eles podem estar incluídos e integrados dentro de uma educação profissional e tecnológica. E assim a gente vai começar a entender um pouco mais. E aí, pensando que igualdade e universalidade é um direito e dever de todos, entretanto, a gente mora, vive, convive diariamente com uma diversidade, né? A gente vai pensar nos conceitos de alteridade, de equidade, e isso não era tão visto, mas agora com a pandemia, né, a gente percebe que muito vem se falando de alteridade, de equidade, e as pessoas às vezes acham que é o mesmo conceito para igualdade, e não é. Né? Então, para que todas as pessoas sejam tratadas com igualdade, a partir do conceito da universalidade, o que é isso? Sem preconceitos e com sua singularidade e direitos garantidos, é necessário o desenvolvimento de uma consciência acerca da diversidade humana,
mas que essa diversidade humana, ela também tem uma diversidade individual e coletiva, que não é só porque eu participo de um grupo, de um coletivo, mas eu também tenho a minha especificidade, a minha individualização, né? Por exemplo, eu vou dizer no grupo que eu trabalho que são de surdos, né? Eu tenho vários alunos surdos, eles são surdos, é um coletivo de alunos surdos. Entretanto, cada surdo tem uma particularidade. Eu tenho um aluno surdo que compreende bem a língua brasileira de sinais, a Libras, então ele consegue compreender qualquer conteúdo do intérprete. Tem um outro que não tem uma boa fluência em língua brasileira de sinais. Eu tenho aquele que faz leitura labial, que é perceber como as pessoas falam com a boca e ele consegue compreender. Eu tenho outro que já não tem. Eu tenho um surdo que ele tem uma deficiência auditiva severa, eu tenho uma outra deficiência média, eu tenho outro que usa aparelho auditivo, eu tenho outro que usa implante coclear. Então, assim, por mais que você tenha um coletivo ali de diversidade, a gente ainda tem a individualidade de cada pessoa. E nesse processo, quando a gente percebe da igualdade, que é não ter os preconceitos ali, a gente tem que pensar também no indivíduo, né? Então, a gente reconhece a pluralidade sem perder a alteridade e a equidade, que é um pouco o exemplo da bicicleta do colega Luan. Entretanto, também aqui eu trago das caixinhas. Quando a gente pensa em igualdade, as caixinhas são iguais para todos no primeiro desenho. Então, aqui seria o conceito de igualdade. Tá bom? Vocês querem assistir o jogo? Cada um tem uma caixa. Subam na caixa e assistam o jogo. Isso é igualdade, é o direito e dever de todos terem acesso a uma caixa. Ok. Entretanto, que a gente percebe que, claro, que o adulto consegue assistir o jogo sem precisar de caixa. O segundo é um pouco maior, só com uma caixa ele consegue assistir o jogo. Entretanto, o menorzinho, ele precisa de 2 caixas. Ele precisa mais que os outros para conseguir, de fato, ter acesso ao jogo e assistir. Esse é o conceito de equidade. O conceito de equidade é você pensar no individual de cada um, o que é necessário para cada um, para que ele possa ter o mesmo acesso, o mesmo direito e dever, de fato, do outro. Então, veja bem, a igualdade de todos, sim. O que é igual aqui nesse exemplo? Que todos podem assistir o jogo e para que vocês assistam o jogo, eu estou fornecendo uma caixa para cada um. Isso é igualdade, é direito e dever de todo mundo. Mas tem ali uma situação que eu sou muito pequeno, não vou conseguir visualizar o jogo. Eu preciso de 2 caixas. Isso é equidade, então eu vou te fornecer 2 caixas para que você consiga ter de fato o mesmo, consiga de fato acessar o direito do outro. Então, eu tenho um surdo que ele precisa de um intérprete para entender determinado conteúdo. Eu tenho um surdo que ele precisa de um intérprete, de um professor de Libras, porque ele precisa conhecer melhor a língua dele, a língua brasileira de sinais. Eu tenho um outro aluno que, para que ele se sinta igual ali em sala de aula, ele precisa de um intérprete, de um professor de língua brasileira de sinais e ainda uma janela de acessibilidade nos conteúdos visuais, entendeu? Então, assim, é um direito de todos ter intérprete? É. Mas, às vezes, para que ele se sinta ali incluído na minha sala de aula, além do intérprete, eu preciso também de um professor de Libras que ajude ali ele a compreender melhor a língua. Então, é olhar para cada um, para cada situação individual, para que eu possa, de fato, fornecer para ele ou buscar mecanismos, né, meios para essa igualdade, né, que é aquilo que se almeja, né, que ele consiga ter acesso aos mesmos conteúdos, né, a mesma aprendizagem que os outros, que eles não tenham perdas aí, que não sofram com uma desigualdade, né? Então, veja só, João Maurício Farino, por mais que ainda possa soar estranho, vivenciamos hoje a intensificação da ideia de que existe muitos mais modos de ser que o estabelecido pela racionalidade do igual. Porém, o senso de diversidade e pluralidade, com o consequente ideal de inclusão, seriam suficientes para a ocorrência de relações éticas? Cientes da existência de realidades múltiplas que coexistem em um espaço e tempo comuns, nosso maior desafio é fazer da escola um local privilegiado para uma educação responsável pela formação do ser humano. Assim, não é simplesmente aceitar o diferente pela via jurídica, mas transformar as estruturas internas e externas que nos impedem de ver o diferente como não perigoso ou não tão humano. Por exemplo, uma escola ela só vai se adaptar a um surdo quando chega um aluno surdo. Aí que
todo mundo quer aprender Libras, todo mundo vai buscar conhecer um pouco mais da língua de sinais, porque como que eu vou conseguir conversar com o surdo se ele não fala e tal, e essa que é a preocupação. Então, a qualificação, essa busca, né, de oportunizar que o ambiente educacional ele seja igualitário para todos, ele deve também partir das relações internas para que de fato isso possa refletir-se no externo. Então, se eu recebo um aluno que ele é diferente, que ele tem uma particularidade, que ele tem alguma situação, a gente tem que tentar incluir ele, buscar integrá-lo na vida educacional, mas também internamente. Não adianta só, por exemplo, chegou um surdo na sala de aula, ele tem direito a intérprete, pronto, foi, jogou lá. Fica ele, o intérprete, tudo bem. Não, eu tenho que preparar os profissionais que vão lidar com um aluno surdo. Passar uma capacitação para a secretaria. Por exemplo, aqui no FMT a gente tem alojados, a gente tem, então, um refeitório. A gente recebeu uma surda que ela ficou 3 anos conosco no curso técnico em meio ambiente. Então, na semana pedagógica, a gente fez uma formação para todos, eu e o intérprete, para explicar como que é o surdo, para que as pessoas não tenham medo. Você pode se comunicar, se você não sabe Libras, mas ela é alfabetizada, vocês podem escrever. Nunca dê as costas para o surdo, sabe? Qualificá-los, é claro que é um curso de capacitação, a gente buscou mostrar como que era o universo surdo, para que as pessoas, quando ela chegasse aqui na escola, que ela estivesse aqui na secretaria, ali não tivesse uma pessoa apta, que não conhecesse a língua de sinais, mas que tentaria ali manter uma comunicação, né? A gente ensina os sinais básicos da língua de sinais. Então é isso, a inclusão, ela não é vias jurídicas, né? Jogou, pronto, foi. Não, a gente tem que buscar olhar ao redor para que, de fato, essa pessoa se sinta acolhida naquele processo de conhecimento. Então, em vista de esclarecimentos, né, a gente busca demonstrar o quê? Essa possibilidade de um debate que tome o conceito de diversidade em seu interior, ou seja, em sua particularidade, em sua individualidade, mas que também a gente busca perceber que essa alteridade e essa equidade nos leva a igualdade, que é algo mais amplo. Então, não há aqui uma intenção de proceder à exposição de um texto tipicamente voltado a questões conceituais, nem históricas ou políticas, né? Apesar de que a gente vai abordar a legislação ao longo das aulas, mas a gente quer mostrar essa inclusão, essa integração voltada para a diversidade da realidade escolar. E antes dessa diversidade, era vista muito só relacionada a deficiências físicas, a deficiências da surdez, né? E hoje a gente vê que cada vez mais a escola está mostrando outras diversidades, né? A gente tem aí o autismo, o TDAH, que sempre existiu, mas agora nos últimos anos a gente vê esses grandes estudos voltados, né, para esses tipos de neurodivergência, né, que a gente vai descobrir ao longo das aulas. Os outros grupos relacionados a questões culturais também, que é o indígena, que é o quilombola, que é enfim, várias situações que a gente encontra como diversidade em sala de aula e que a gente tem que pensar uma maneira de igualdade, de inclusão e integração. Iguais, porém diferentes. Então, o princípio da igualdade, da universalidade, ela diz que os seres humanos são iguais, que perante a lei têm os mesmos direitos e têm os mesmos deveres, mas nós somos diferentes. Cada um tem a sua identidade, cada um tem a sua individualidade. Então, nós vivemos em um mundo de diferenças, nós vivemos em um mundo de diversidade humana. Então, essa diversidade humana, ela vem dizer que os seres humanos, eles são diferentes. Mas são diferentes em quê? São diferentes biologicamente, sexuais, etárias, religiosas, nacionais, de gênero, condições sociais, de pensar, de agir, enfim. Essa diversidade humana não se limita em questões físicas, ela não se limita em questões biológicas, ela não se limita em questões sexuais. Não, a diversidade, ela é para os conceitos que vão além. É isso que a gente quer tratar aqui. É a diversidade religiosa, por exemplo. Eu tenho alunos que não participam das aulas nos sábados letivos por questões religiosas. É uma diversidade. Como que eu vou
incluir, se eu tenho sábados letivos, como que eu vou buscar essa igualdade, sendo que o meu aluno ele tem uma restrição que ele não estuda no sábado por questão religiosa. Então, assim, vários aspectos que a gente precisa olhar, e aqui os literários, né, os teóricos, os pesquisadores vão nos mostrar que esse olhar, ele tem que ser um olhar individualizado. Ele tem que ser um olhar que se preocupa com cada indivíduo na sua singularidade, né? Os grupos sociais existem, entretanto, dentro dos grupos ainda a gente tem cada situação, cada identidade, cada característica, né? Então, a gente tem grupos de pessoas com cores, etnias, idades, gêneros, identidades, orientações sexuais diversas, advindos de regiões de países também com culturas diferentes. Então, são inúmeras situações que a gente pode pensar e refletir a respeito dessa inclusão, diversidade e igualdade. Então, infelizmente, né, os sujeitos mais prejudicados dessa ordem social, digamos assim, em relação a essa diversidade, seriam aqueles que têm uma diferença econômica reduzida, digamos assim, né? Olha só, a gente tem ali a charge, pá, eu quero morar naquele mundo. Eles morando ali do lado da favela, né? E ele olhando ali a parte da cidade mais desenvolvida. Parece que eles moram em outro mundo, né? Então, esse movimento materializa as desigualdades gritantes que cada vez mais estão acentuadas. Nesse sentido, José Fernando Martins, ele pontua que é necessário tomar o fenômeno da diversidade inserido em seu contexto social, político, econômico. Então, diversidade refere-se às pessoas ou os grupos sociais que são considerados diferentes do que a classe dominante denomina como padrão, referência naturalizada das relações sociais. E aí a gente pensa um pouco nessa ideologia, né? Existe um certo padrão imposto pela sociedade, né? Que você percebe como se fosse uma referência de vida, de relações, uma referência no contexto social. Mas a gente tem essa diversidade, e o autor vai dizer que deve ser olhada para esse contexto social, econômico, político, no sentido de que há classes desfavorecidas, ou seja, classes que vivem de fato uma desigualdade. Então, existe um padrão? Sim, existe um padrão de sociedade. Hoje tem um padrão que fala de um corpo ideal, de uma vida ideal, entre aspas, mas é por isso que a gente pensa um pouco na ideologia, porque o que é ideal para a sociedade talvez não seja ideal para mim. Por exemplo, eu tenho que crescer, casar, ter filhos, me formar numa faculdade, ter uma família. Meu conceito de família é homem, mulher e filhos. Para alguns pode não ser. Isso é diversidade. E aí a gente tem que pensar que é um respeito mútuo, que eu respeito o meu tradicional, digamos assim, mas respeito também a diversidade do outro que optou, não, eu não quero casar. Para mim, isso não é um padrão. Ah, não, para mim, eu não me interesso por esse tipo de família. Para mim, o conceito de família é outro. Então, essas diversidades sociais, elas existem. Né? Então, talvez o que é padrão ideal para você não seja para mim, não seja para o outro. Né? E a gente parte sempre desse princípio do respeito mútuo para buscar também entender que a gente vive numa sociedade igual para todos, em direitos e deveres, mas também com sua diversidade, suas particularidades. E a gente pensa nessa inclusão e integração partindo do pressuposto de que cada indivíduo tem a sua particularidade, mas que deve ser pensado sempre com respeito em cada situação. Né? Eu acho que também parte disso. Então, veja só, na maioria das vezes, precanizados por se distinguirem do dito padrão social ocidental. É aquilo que o colega até comentou no início da aula. A gente vê que esse padrão, ele está muito próximo, né, da sociedade, né, está muito enraizado ainda hoje. Mas o que eu percebo é que no decorrer dos anos, os pequenos grupos, eles vêm se fortalecendo, né, de acordo com os seus ideais e vêm buscando o seu direito, seu espaço. Por exemplo, o surdo. Foi em 2010 que foi aprovada a Libras como segunda língua oficial do Brasil. A partir de 2010, isso tem 15 anos. Será que só há 15 anos que existe surdo no Brasil? Sempre existiu, né? Mas só há 15 anos que o surdo tem direito de ter um intérprete em sala de aula. Então, assim,
É legal isso, e eu estou falando do surdo, porque é uma realidade mais próxima da minha, mas a gente percebe que também outros grupos vêm se movimentando, os indígenas lá da aldeia, eles querem ter escola na aldeia, eles querem ter aula do idioma deles, e não só do português, porque um dia os anciãos vão morrer e eles não vão ter mais a língua deles, é um direito deles. Então, assim, cada grupo vem buscando, ao longo dos anos, se fortalecer, reivindicar os seus direitos e suas conquistas, né? Então, isso é legal, apesar de ser muito difícil hoje, principalmente no Brasil, por meio de política, conseguir determinados direitos e conquistas, mas a gente vê que os grupos vêm, na medida do possível, tentando se fortalecer. A gente vê um pouco isso do que cada grupo vem conquistando ao longo desses anos, né? Então, os negros, pardos, indígenas, as mulheres, os jovens, os idosos, a comunidade LGBT, os migrantes, imigrantes, refugiados, os praticantes de religiões de matriz africana e de religiões islâmicas, os de classes sociais economicamente desfavorecidas, os jovens, adultos privados de liberdade, tantos outros, né, que não se encaixam na referência padrão dessa sociedade ocidental, desse padrão da sociedade, ganham uma identidade que, apesar de terem, muitas vezes, menos condições socioeconômicas culturais, mudem essa marca e perpetuem como um rótulo depreciativo. Então, o que Tomás Silva vai dizer sobre isso, né, desse condições socioeconômicas culturais que se mude? Existe sim essa diversidade, existe sim esses grupos, mas a gente não pode corroborar para esse padrão, para esse preconceito existente em sociedade. Hoje é muito difícil para a gente que entra numa sala de aula e ainda tem esses preconceitos, né? Hoje, um profissional, a gente se depara com alunos de diferentes idades, diferentes realidades, de diferentes situações. Então, você tem que entrar em sala de aula pensando nessa particularidade do seu aluno, mas com um olhar de respeito, com um olhar de igualdade, mas uma igualdade que acolhe, que integra, que inclui. A gente não vai salvar o mundo, com certeza não. Mas se você pode fazer alguma coisa na sua realidade, já é muito. E, de fato, as diversidades vão surgir no decorrer da nossa docência. Esse ano, 10 anos no Instituto Federal, estou há 10 anos, mas esse ano foi a primeira vez que eu recebi uma aluna do curso de administração, bacharelado em administração, que ela tem as mãos atrofiadas, assim, ela não consegue escrever. Ela teve uma deficiência física, enfim. E eu ministro aula de português instrumental nessa turma. Português eu preciso que o aluno escreva. Aí eu pensei, gente, como que eu vou fazer agora? Ela não escreve, ela não tem como escrever, né? Só que ela digita. Então ela falou assim: olha, se eu levar o computador, eu consigo fazer atividades digitando, mas só que ela faz, claro que muito lentamente. Ela tem alguns problemas na fala, mas ela consegue falar, ela tem a cognitivo dela, assim, a compreensão dos conteúdos é muito bom, apesar de ela ter uma dificuldade da fala também, mas a gente percebe que ela entende os conteúdos. Então eu tive que, junto com ela, buscar integrar e incluir ela na sala de aula. Então a gente buscou que todas as aulas ela traga um notebook, ela vai ter uma mesa, ela tem uma mesa maior para que ela possa, de fato, ali colocar o notebook. As atividades que eu passo para escrever em sala, ela digita no computador. Se ela não dá conta de fazer em sala de aula, ela leva para fazer na casa dela, depois ela me envia. É tratar de forma diferente o aluno? Não. Eu sento com ela, você está se sentindo confortável dessa maneira, com o computador, você está conseguindo acompanhar. É ter esse feedback, é conversar, olha, eu preciso que você. Qual que é o objetivo da disciplina? Que você entenda os conceitos gerais do português, da escrita, das regras gramaticais, disso, daquilo. Então, vamos trabalhar dessa forma. Vamos entender a realidade do aluno, para que eu, de fato, possa buscar que esse aluno entenda e compreenda aquilo que é proposto pela disciplina. É igual ela falava da escola anterior que ela veio do ensino médio, que ela não precisava entregar nada escrito. Mas assim, se ela sabe escrever, se ela consegue, como incluir na limitação dela? Se é no computador que ela consegue, mesmo que ela faça mais lento, ela pode entregar depois, mas a gente consegue trabalhar essa competência na limitação dela, né? Luan, quer comentar alguma coisa? Pode falar.
Professora, a senhora está falando sobre essa aluna. Se for considerar os conceitos que a gente vai ver nessa aula, a senhora está tratando ela diferente para que ela tenha as mesmas oportunidades dos demais. É um tratamento diferente, mas para que ela também alcance a aprendizagem como os demais. Não se trata, nesse caso, de ser, por exemplo, não é um tratamento igual. A senhora está tratando o diferente desigual para que ela alcance a mesma, tenha a mesma oportunidade. Está entendendo? Eu não falaria como desigual. Eu acho que a palavra desigual não cabe aqui. É porque, assim, Sim, eu desigual no entendo. Não é sentido. igual ou no sentido de Não não é ser igual igual aos ao outro. outros, Exato. exatamente. Só que veja bem, eu não posso, no caso dela, tratar ela como os outros, no sentido da escrita, porque o mesmo conteúdo que Exatamente. eu cobro dela, eu cobro dos outros. Então, é Mas, um por exemplo, tratamento diferente. se eu peço um texto dissertativo, eu não posso pedir para ela um texto dissertativo de 30 linhas e cobrar para que ela faça na aula, ela não vai conseguir fazer. E Exatamente, aí porque eu ela faz acho lento. que é um processo daí de exclusão. Porque assim, ela tem uma deficiência física, ela não vai conseguir fazer. Agora, se eu falo assim para ela, olha, 30 linhas para você e para os colegas, mas você pode digitar no seu computador. E se você não conseguir terminar na minha aula, você leva para sua casa e você termina. Isso é equidade. Eu estou colocando uma Isso. caixinha a mais para ela, mas é por quê? Porque ela tem uma limitação. Então, às vezes, as pessoas acham que igualdade é ser igual para todos. Sim, direito ela tem a educação. Direito ela tem ao meu conteúdo, assim como o colega que não tem nenhuma especificação física. Isso é igualdade. Mas agora eu estou tratando ela com equidade. Eu vou colocar uma Então, caixinha a mais para ela. Eu vou dar a foi isso que eu oportunidade quis dela. dizer. A senhora tá tratando ela de uma forma diferente para que ela tenha a mesma oportunidade dos demais. Exato, a mesma oportunidade de acesso, que é a igualdade, esse é o conceito. E Exatamente. a equidade é quando eu oportunizo ela, ó, você pode levar o computador. É quando eu falo para ela assim, você pode escrever no computador. Isso é equidade. Eu estou tratando ela da maneira dos outros, de uma maneira diferente, mas que ela tem o mesmo acesso aos outros. É igual o surdo. Se eu não coloco um intérprete na sala de aula, o surdo não vai entender nada. O intérprete, ele é aquele que vai trazer o conhecimento, que vai de fato ser a ponte entre o professor, entre o conteúdo, para aquele aluno entender. Né? Então, por isso que a gente fala que são as particularidades. Existem os grupos, né? Mas ainda existe o individual. Por exemplo, até a gente trabalhar com umas questões que são muito assim sensíveis. A questão dos grupos LGBT. Existe aquela pessoa que ela é assumida. Ela chega na minha sala de aula e fala assim, professora, eu tenho um nome social. Hoje, o aluno pode ser menor de idade, e se os pais assinarem, a gente pode mudar ele e chamar lá na chamada, no diário, pelo nome social que a pessoa escolheu. Ela tem ali 14, 15, 16 anos, mas ela não se sente reconhecida pela identidade do nome que os pais deram, ela tem um outro nome, uma outra identidade, tudo bem, entendeu? Mas eu tenho aquele aluno também que está naquela fase, principalmente a gente trabalha com adolescentes, que não sabe o que é ainda, está se descobrindo. Às vezes a gente tem que ser até psicólogo, escutar, ouvir. Tudo bem, mas a gente tem que tentar respeitar aquele momento, respeitar aquele, sabe? São diversas situações. Por isso, quando a gente fala de diversidade, tem a diversidade física, mas tem essa diversidade psicológica. Tem aquele aluno também que ele tem vergonha da questão social dele. Ele é um aluno muito pobre. Ele às vezes vai para a escola porque ele não tem comida em casa. Ele sente fome. A roupa dele é inferior à do colega. Né? E às vezes ele tem vergonha por causa disso. Então a gente percebe isso em sala de aula, no decorrer das aulas, né? Eu sou uma professora que presencial, eu fico andando com os alunos, né? E, tipo assim, o aluno faltou, por que que você faltou? Como que você tá? Tem aqueles alunos que são mais abertos, outros são mais fechados, né? Mas eu acho que a gente está lidando com seres humanos, né? E cada um tem a sua particularidade, indiferente de qualquer situação. E o professor, ele tem esse olhar, né? A gente não é perfeito, mas a gente consegue ter um olhar para cada indivíduo e às vezes até o aluno, por exemplo, a gente teve, principalmente com os adolescentes, muitos casos de alunos se cortando,
Quando o aluno começa a vir com blusa em sala de aula, você já fica com um olhar mais atento. A gente teve casos que a gente percebeu e levou para a família de alunos que estavam se mutilando, né? Então, tantas situações, porque hoje, meu Deus, perdeu uma vida. Então, às vezes, o professor consegue ter esse olhar e perceber, tem alguma coisa diferente aqui, e levar para a família e ajudar nesse processo, né? Então, é esse olhar particular, esse olhar individualizado, para aqueles aos quais a gente está trabalhando no dia a dia. Muitas vezes, talvez, aquele aluno fica mais tempo com você do que até com os pais, né? Às vezes a realidade dos pais sempre trabalho, chega em casa cansado, tem os serviços e afazeres de casa, e acaba, talvez, não percebendo algumas situações que você ali em sala consegue perceber, né? Então, por exemplo, a frase de Karl Marx, de cada um segundo a sua capacidade, a cada um segundo a sua necessidade, expressa esse princípio de uma sociedade na qual os recursos seriam distribuídos conforme as necessidades individuais, e cada pessoa contribuiria com o que pudesse de acordo com as suas habilidades. Essa visão reflete uma crítica ao capitalismo, que distribui as riquezas. Essa visão reflete uma crítica a esse capitalismo, né, que divide as riquezas de forma desigual, criando assim desigualdades econômicas. O capitalismo, de fato, a gente já conhece que é uma desigualdade no sentido das distribuições de renda, né? Poucos têm muito, muitos têm pouco, né? Então, a gente pensa assim, partindo da filosofia de Karl Marx, ele vai dizer que os países de primeiro mundo, que são altamente industrializados, eles possuem produtos industrializados mais avançados, tecnologicamente falando, né? Ou seja, computadores, automóveis, medicamentos, máquinas, aviões, mais avançados que os nossos. Envios de capitais, empréstimos, né? E exemplos desses países mais desenvolvidos, Estados Unidos, Japão, França. E a gente tem, do outro lado, os países de segundo e de terceiro mundo, que são menos industrializados, né? Ou menos agrários. E aí a gente tem os produtos primários voltados mais para os gêneros agrícolas, minerais. Os produtos industrializados já são voltados para aço, máquinas, cimento, tecidos. As remessas de capitais são voltadas mais para lucros, juros, né? Assim como o Brasil, a Índia, a África do Sul, que vem refletir que, de fato, a gente já vive num regime desigual, né? Então, essa divisão internacional do trabalho, estabelecida pela ordem global vigente, é responsável pela manutenção e intensificação das desigualdades sociais. Infelizmente, a gente já vive num regime que intensifica essas desigualdades sociais. Então, o Brasil, por exemplo, ele ocupa uma posição entre esses países de segundo e terceiro mundo, né? Então, essa desigualdade, ela, da classe trabalhadora brasileira, é algo que não contribui para a busca da igualdade social, né? Que a gente fala. Então, quando a gente fala de igualdade e equidade, a gente não deve considerar apenas essas condições materiais, né? Mas também toda essa dimensão cultural e identitária. Então, quando a gente fala unidade na diversidade e diferença na igualdade, olha só, unidade na diversidade, ou seja, há grupos diferentes, mas cada um tem a sua particularidade. E aí a gente pensa diferença na igualdade, ou seja, a gente tem direito igual para todos, mas existem as diferenças nessa igualdade. Então, partindo disso, a gente pensa nos conceitos de multi e de interculturalismo. Multiculturalismo e interculturalismo. O que é isso, professora? Multiculturalismo. Que conceito que é esse? Ele reconhece a diversidade cultural dentro de uma sociedade. Ou seja, multiculturalismo são os diferentes grupos que podem existir, mantendo as suas identidades próprias, né? Seria esse conceito de unidade na diversidade, que é pautada na ideia de que, apesar das diferenças, todos pertencem ao mesmo espaço social. Por exemplo, em uma escola, a inclusão de diferentes festivais culturais e religiosos promovem a unidade, mostrando que todas as culturas têm as suas características e seu valor. Então, multiculturalismo. Festa junina é um exemplo de multiculturalismo na escola? É. Ali, diferentes pessoas de diferentes religiões, até, né, que às vezes nem acreditam no santo, São João, Santo Antônio, enfim, não tem essa crença, mas participam da festa junina porque é algo festivo e gostam de dançar a quadrilha. Outros preferem não, mas há aqueles que, indiferente da religião,
participam de uma festa. Multiculturalismo, encontrou-se uma unidade na diferença. Interculturalismo, aí vai além dessa coexistência, né? Aí já vai um diálogo e a interação entre as culturas. O que é isso? Seria essa unidade, que seria essa interculturalismo. Então vamos perceber, é entendida como um processo dinâmico em que a convivência ativa entre grupos leva a uma nova compreensão e potencialmente a uma nova identidade coletiva. O que seria essa nova identidade coletiva? A interação e o aprendizado mútuo são essenciais para a construção de uma comunidade mais coesa e uma educação mais inclusiva. Então, às vezes, eu tenho uma diferença de opinião relacionada a alguma situação. Eu não concordo com você nesse sentido, mas a gente vai conversando, apesar de eu ser contra essa opinião, mas a gente encontra algo que a gente consegue caminhar juntos. A gente consegue achar, entre culturas diferentes, algo que juntos a gente vai alinhar um ideal. Então, multiculturalismo é quando diferentes religiões se unem numa festa junina para celebrar. Talvez eu estou celebrando São João e você está ali só se divertindo, mas a gente se uniu numa unidade. Interculturalismo, aí ele já é de uma interação mais de inclusão, mais de superação, no qual as culturas diferentes conversam entre si para buscar ideais mais coesos, ideais mais fixos, no sentido de uma nova compreensão, de uma nova identidade coletiva. Então, por exemplo, eu sou da etnia, aqui na nossa região, Rikbatsa. A gente tem a nossa cultura, a gente tem os nossos ideais, a gente tem a nossa maneira de viver. A gente tem aqui também a etnia Cinta Larga. É uma outra etnia indígena que tem também as suas particularidades. Mas a gente vai juntar a etnia Rikbatsa e Cinta Larga na luta para reivindicar os nossos direitos lá na FUNAI. Eu sou Rikbatsa, eu sou Cinta Larga, mas juntos lá na FUNAI para reivindicar os direitos indígenas, o direito da terra, o direito à escola. Por isso a gente fala que é mais intercultural isso. Seriam os grupos que buscam o mesmo ideal numa determinada situação. Então, nós somos iguais? Somos, mas nem tanto. Aí vem o exemplo da bicicleta, né, que foi falado no início da aula. Somos iguais? Somos, mas nem tanto. Precisa se adaptar a cada um. Né? E aí vem o conceito de equidade, né? Todos têm direito à bicicleta? Sim, igualdade. Mas será que a mesma bicicleta de um é igual para o outro? Equidade, uma adaptação. Então, que tipo de bicicleta vai, de fato, possibilitar que você tenha o mesmo direito de andar com a bicicleta como o outro? Né? Então, por isso que a gente percebe que aqui, ó, no primeiro desenho, cada bicicleta, será que atinge a igualdade? Todos conseguem pedalar? A partir do segundo, ó, então vamos adaptar, cada um tem uma bicicleta. Igualdade é, todos vão pedalar. Sim. Equidade, vamos adaptar a bicicleta para cada particularidade. Então, uma é mais baixa, a outra é mais alta, a outra é mais baixa, a outra tem um formato diferente, assim. Equidade, então, possibilitar que todos tenham o mesmo acesso àquele direito, né? Então, em termos práticos, a equidade, ela envolve a adaptação, né? Então, acho que a palavra adaptação, ela vem mais coesa nesse sentido de oportunizar essa igualdade. Então, adaptação de políticas, práticas, decisões. Então, essa adaptação, ela vem ao encontro para que todos tenham a mesma oportunidade. E tendo essa mesma oportunidade, a gente consegue, então, conquistar a igualdade. Então, em um ambiente educacional, equidade pode significar fornecer recursos adicionais a estudantes que enfrentam desafios socioeconômicos, por exemplo, bolsas, né? Cesta básica, auxílios, ou que têm necessidades educacionais especiais, intérprete, geralmente também tem os acompanhantes, horários extras de estudo, né? Para que todos tenham uma chance de alcançar o mesmo nível de sucesso. No ambiente de trabalho, podem envolver ajustes razoáveis para funcionários com deficiência,
ou a implementação de políticas de diversidade e de inclusão. Então, a igualdade parte do pressuposto de que somos diferentes, porém, nenhuma diferença deve traduzir-se em desigualdade, né? Então, desigualdade é no sentido de menosprezar essa igualdade, de assim, tanto faz. Uma caixa para cada um, se você está vendo ou não, problema seu, eu já te dei a caixa. Se você está vendo o jogo ou não, problema seu. Isso é desigualdade. Eu já te dei a caixa, porque você tem o mesmo direito do outro, mas eu não me interesso para saber se de fato você está conseguindo alcançar esse direito, essa oportunidade que os outros têm. Então, devemos tratar de forma diferente os não iguais. Esse é o princípio da inclusão no contexto da diversidade, né? Então, e até assim, esses conceitos não iguais é no sentido de que há algo que a gente precisa olhar para ajudar ele para atingir essa igualdade. Então, é possível aceitar o diferente e ainda assim colocar-se no lugar do outro? Colocar-se no lugar do outro, né? A alteridade pressupõe o reconhecimento e respeito pelas diferenças, enquanto a empatia é colocar-se no lugar do outro e acolher seus sentimentos. Essa palavra empatia a gente também viu muito agora com a questão depois da pandemia, né? O que é essa empatia? É colocar-se no lugar do outro, sentir-se no lugar do outro. Então, a alteridade, a gente pensa nisso, do respeito às diferenças, nessa equidade, né? Mas empatia é se colocar no lugar do outro. É buscar acolher o outro na maneira em que a gente se sente como se estivesse na pele dele. Nossa, professor, isso é muito difícil. É muito difícil. Eu escuto, eu vejo, eu tenho todos os meus sentidos, né? Como que um surdo que não escuta, como que é a vida dele? Como que eu vou me colocar no lugar dele? Eu já tive aluno surdo cego, que não via e nem escutava. Aí a gente usa a tática da língua brasileira de sinais na mão, que é por meio do tato que a gente consegue se comunicar com uma pessoa surdo-cega. Pensa comigo, você fecha seus olhos, fecha seus ouvidos, você não escuta nada, você não vê nada. Essa pessoa que não vê e não escuta, ela conhece o mundo pela mão do outro. A minha mão é o mundo dela, porque ela não vê e ela não escuta. Ela me reconhece, ela sente pela mão, pelo tato. Ela não tem o que a gente tem todo dia de acordar, de ver nossos filhos, de ver nossos pais, nossos amigos, de ver o dia, o sol, a lua, escutar uma música legal, de ouvir uma voz, uma pessoa que vem ali conversar com você. Não tem, reconhece o mundo pelo tato. Empatia é a gente tentar se colocar no lugar do outro. É ter dó? Não, eu acho que é um processo de sentimento, de perceber que o outro é privado de algumas coisas que eu tenho e ser grato por isso. Eu sou grata por ter a minha visão, a minha voz, a minha fala, a minha audição. Mas tem aqueles que não têm, que são privados disso, que foram privados. E aí, se colocar no lugar do outro, tentar entender a situação do outro, igual eu brinco muito com os meus alunos. Ministro aula de Libras para eles na graduação, eles são ouvintes, ou seja, os alunos da graduação aqui, a gente não tem nenhum surdo, mas eu falo, olha, se você encontrar um surdo, pelo menos você lembrar um oi, né? Porque quando você chega num lugar e a pessoa te diz oi, bom dia, boa tarde, você não se sente acolhido? Então, por mais que no final da disciplina você já esqueceu tudo, mas se você um dia encontrar um surdo e lembrar pelo menos de cumprimentá-lo na língua deles, ele vai se sentir muito feliz, porque quando você chega num lugar e a pessoa fala oi, bom dia, boa tarde, boa noite, você não se sente ali acolhido, respeitado, né? Então, às vezes é um mínimo que vai fazer grande diferença na vida daquela pessoa. Talvez é o pouco, talvez para você seja insignificante, mas para aquela pessoa vai ser muito, né? Vai ser muito naquele momento, vai significar muito para ela. Então, é possível. Professora, Ui, como diferenciar esse conceito de alteridade e de empatia? Como eu vou saber que a pessoa está praticando a alteridade? A empatia eu sei que é se colocar no lugar do outro, mas
Como eu vou saber que a pessoa está praticando a alteridade ou a empatia? O que diferencia a alteridade da empatia? Talvez seja a dúvida de alguém aqui também. Empatia é sentimento, alteridade é mais ação. Então, por exemplo, eu olhei a figura que cada um recebeu uma caixinha para assistir o jogo. Eu me coloquei no lugar do outro, eu me senti mal com aquilo. Nossa, mas o pequenininho não conseguiu ver o jogo. Os outros todos conseguiram e o pequeno não conseguiu. Isso é empatia, é sentimento. Tô me colocando no lugar do outro, tô pensando, nossa, mas daí ele não conseguiu ver. Tá me doendo aquela situação. Porque tem aquela outra pessoa que vai olhar aquilo e vai dizer, ah, mas o pequenininho não tem que assistir o jogo mesmo, não. Ah, pra que isso? Entendeu? Empatia, eu me importei. Empatia é mais voltada pro sentimento. Alteridade é a ação. Ah, não. Ó, você grande, ó, por favor, a sua caixinha, você não precisa dessa caixa. Dá pro pequeno. É, por exemplo, você tá ali numa fila. Tem uma fila grande lá do banco. Nossa, eu tô atrasado, não aguento mais, é a minha hora de almoço. Chegou uma mãe com uma criança de colo. Ela ficou lá no final da fila. Não respeitam, ninguém quer deixar ela passar para ter o acesso mais rápido. Por mais que eu tô ali atrasada também, eu fico pensando, ah, essa mãe vai ficar quantas horas segurando essa criança? Uma grávida, por exemplo. Gente, ó, por favor, respeitem a mulher aí. Olha a situação dela, é direito dela. Às vezes você entra num ônibus, tem uma senhora, uma idosa de pé, você jovem está sentado. Ai, coitada, vai doer a perna dela. Então levanta ou pede para outra pessoa, oh, você é jovem, deixa o outro sentar, entendeu? Então, empatia, o sentimento. A equidade, a alteridade já é a prática disso. O que você pode fazer para de fato oportunizar o direito do outro? Ah, eu tô ali, tô de pé no ônibus, mas chegou uma senhora idosa ali, tem um jovem sentado no banco. Moço, por favor, levante, olha, a senhora é idosa, ela tem direito de sentar, ela é uma senhora que precisa sentar para se locomover, enfim, entendeu? Então, a alteridade e a equidade, ela vai mais na prática. Empatia seria o sentimento. E aí, claro, que a minha ação é movida pelo meu sentimento, mas muitas vezes a gente tem o sentimento, mas não tem ação. Né? Às vezes a gente não tem a ação. Por quê? Às vezes você tem medo, o que os outros vão falar, ou sei lá, você não quer expor, você não quer, não tem um meio de você ajudar, você não quer. Mas você se sentiu no lugar do outro, você teve aquele sentimento, né? Então, acho que seria mais essa a diferença. Ficou mais claro? Excelente explicação. Por isso que na época do Covid, a gente falava muito de empatia. Porque muitas vezes a gente não tinha muito o que se fazer, né? Mas a gente sentia empatia pelo outro. Nossa, o outro tá lá em casa, o outro tá passando mal, o outro tá com uma doença que a gente não sabe como lidar, né? Então, assim, se sentindo o sentimento do outro, no lugar do outro, se pondo no lugar do outro. Mas às vezes, muitas vezes, né, a gente não conseguia. O que a gente ia fazer para ajudar o outro, né? Então, é possível discriminar de forma positiva? Como que é isso, professora? Então, para entendermos a ideia de ação afirmativa, é imprescindível saber a diferença entre discriminação negativa e discriminação positiva. Existe discriminação positiva? Nossa, mas eu achei que discriminação era todas negativas. Então, olha só, discriminar uma pessoa de forma negativa é tratá-la com o quê? Com preconceito. É ofendê-la, é agredi-la. Você está discriminando ela de forma negativa. Agredir, ter preconceito, ofender, né? Contribuir para esse sofrimento dessa desigualdade. E o que é uma discriminação positiva? De forma positiva, inclui a promoção de um maior bem-estar do grupo discriminado. A palavra discriminação é tomada no sentido de separação, distinção, e está associada ao princípio de equidade. Inclusive, uma das formas mais comuns de discriminação positiva são as políticas de ações afirmativas. Essas políticas de ações afirmativas, elas são políticas públicas, mas também podem ser políticas privadas, né? O que elas querem? Elas querem alocar recursos que beneficiem essas pessoas
que pertencem a esses grupos discriminados, vitimados, né, pela exclusão. Então, existem recursos, existem ações afirmativas que vêm contribuir para que esses grupos se sintam mais incluídos. Ou seja, para que se combatam essas discriminações étnicas, raciais, religiosas, de gênero, de classe, enfim. E que aumente essa participação dessas minorias nos processos políticos, nos acessos à educação, ao emprego. Então, o que a gente pode chamar como uma discriminação de forma positiva, que seriam essas políticas de ações afirmativas? As cotas, por exemplo. As cotas, elas são um exemplo dessas políticas de ações afirmativas. Por meio das cotas, pode-se colocar esses grupos minoritários em situações educacionais, de trabalho, né? O deficiente tem uma cota, negro, enfim, diversas situações. As cotas são um exemplo dessas políticas que a gente chama de ações afirmativas. Então, de maneira geral, a gente buscou compreender hoje o que seriam os conceitos de igualdade, que é o direito de todos, mas mesmo tendo essa igualdade, a gente tem a diversidade, que as pessoas são diferentes, e a equidade e a alteridade, ela vem tornar a possibilidade de ser igual ao outro, mas no sentido de acesso, de oportunizar isso. Por fim, a gente sabe que existe um multiculturalismo como uma festa junina, que pessoas de diferentes crenças podem estar ali reunidas para festejar, mas a gente também tem um interculturalismo, em que, por exemplo, diferentes etnias indígenas podem se unir para um bem maior. E a gente entendeu um pouco mais do conceito da empatia, que é aquele sentimento de se colocar no lugar do outro, que parte desse sentimento é que vem, então, a alteridade e a equidade, que é, na prática, realizar algo para ajudar o outro. E que existem ações negativas, mas também uma discriminação que a gente fala, que são das ações afirmativas. E seriam o quê? As cotas, né? Que vêm auxiliar e ajudar para que, de fato, essa diversidade, essa diferença, venha trazer a igualdade, a oportunidade de acesso às diferentes situações que se deparam-se no nosso dia a dia. Pessoal, o conteúdo da aula de hoje é esse. Eu quero deixar um momento aqui aberto para alguma pergunta, algum esclarecimento que vocês queiram pontuar em relação ao conteúdo, tá? Alguma coisa que vocês... Professora, eu percebi entender? uma coisa, a questão da discriminação positiva e negativa. A discriminação com I, porque assim, tem dois tipos de discriminação. Quando você fala de discriminação com E, fala da questão de inocentar, o crime já não existe mais. Quando se fala de discriminação, que é esse ato de separar, de segregar, a gente vê que o que faz com que a discriminação ela seja algo bom ou positivo é exatamente o adjetivo. Eu achei interessante. A senhora que é de língua portuguesa, a senhora vê que o adjetivo ele exerce função sobre a questão do verbo, né? Do verbo ou do substantivo. Então a gente vê que eu não tinha visto esse conceito, eu achei até interessante quando eu estava lendo. Eu disse, se é possível ter discriminação positiva, porque assim a gente vê discriminação como algo negativo, né? O, o, o sinônimo da palavra, a origem da palavra, ela traz em si algo negativo. Mas quando se coloca um adjetivo, a gente vê que muda a questão das políticas públicas. E eu acredito que essas ações afirmativas elas têm contribuído bastante para que pessoas autistas, TDAH, LGBTQIA+, e outras classes sociais tenham acessado à faculdade, porque quando não existiam essas cotas que não davam esse direito, a faculdade, principalmente as universidades federais, era um polo só para gente rico, para a burguesia. Então, essas atitudes de discriminação positiva garantiram que essas pessoas dessas classes sociais, elas hoje tivessem esse acesso. Isso é muito positivo. A gente, por isso que quando fala positivo, né?
de fato é positivo, que são ações que são necessárias para que, de fato, exista essa igualdade, né? Então, claro que acho que quando a gente está lendo a literatura e você vê ali discriminação, a gente pensa sempre em algo negativo, né? E aí que vem esse padrão, né? Por quê? Porque a gente está com aquela ideologia e a gente precisa entender as outros conceitos, até mesmo para a gente respeitar e conseguir colaborar para essa igualdade, né? Então, discriminação positiva são essas ações afirmativas que existem hoje e que estão cada vez mais aí colaborando para que esses grupos se sintam mais igualitários, né, com acesso igual aos direitos dos outros. É claro que existem diferentes opiniões em relação ao que a gente não vai adentrar aqui, porque não é o objetivo da disciplina, mas o objetivo da disciplina é o quê? É mostrar que existem ações afirmativas. E essas ações afirmativas, elas são quais? Um dos exemplos são as cotas. Então, a gente tem cotas hoje? Sim. Isso é um exemplo de discriminação positiva, que por meio de ações afirmativas vem promover a inclusão e integração de classes minoritárias, de grupos minoritários, né, ou marginalizados pela sociedade para ingressar, por exemplo, no campo educacional, né? Então, sim, elas são afirmativas porque vêm colaborar para esses grupos adentrarem em diversas situações, não só da educação, mas também do trabalho, né? A gente também hoje tem cotas, por exemplo, eu sou concursada efetiva. Quando eu fiz o meu concurso para o Instituto Federal, se na minha classificação, né, que primeiro a gente faz a prova teórica, depois a gente tem a prova didática. Se tivesse um surdo concorrendo comigo, ele teria direito prioritário à vaga, porque eu sou docente em língua brasileira de sinais, né? É uma cota. Por exemplo, eu tive, no meu curso de especialização, professores surdos. Eles são ótimos, são maravilhosos. Eles têm uma didática diferente, claro, do ouvinte, mas a gente conseguia aprender. Eles têm capacidade para ensinar a língua deles. É como a gente, por exemplo, a gente tem muito convívio desde o ensino fundamental, o médio, com espanhol, com inglês. É o tipo do professor que entra falando inglês e sai falando inglês em sala de aula. É um pouco isso. Porque o surdo, ele vai entrar com língua brasileira de sinais e vai sair falando língua brasileira de sinais, porque ele não sabe falar português. Então, e eles não têm capacidade para isso? Tem. Uma metodologia diferente, uma didática diferente. E eu acho legal a cota, porque nesse caso, por exemplo, tá, claro, eu quero muita vaga, mas é direito deles também terem prioridade para ensinar a língua que é oficial deles. A Libras não é minha língua primeira, não é minha língua materna. Eu sou ouvinte, eu falo mais português do que Libras no meu dia a dia. Então, e eles só falam Libras no dia a dia. Entendeu? Então, eu acho que essas ações afirmativas vêm sim corroborar para essa inclusão, integração e a busca da igualdade em diferentes setores e situações da nossa sociedade, né? Pessoal, mais alguém quer comentar, falar alguma coisa em relação ao conteúdo? Isso? Pessoal, eu queria agradecer a atenção de vocês. Uma boa noite, um bom descanso. Espero que vocês estejam aqui nas próximas aulas síncronas. Lembrando que o nosso questionário já está aberto, então bora responder o primeiro questionário, que ele se encerra no dia 20, tá? Alguém levantou a mão? Alguma pergunta? Não? Ok, então. Boa noite, bom descanso, obrigada. Tenha uma ótima semana abençoada. Espero que a nossa disciplina seja de muito desenvolvimento, conhecimento e aprendizagem, que eu possa colaborar um pouco para a formação acadêmica e pessoal e profissional de vocês. Obrigada pela atenção, gratidão e até a próxima. Valeu!